Muito bem. Boa tarde. Aqui é o professor Rodrigo Bastos Raposo. Hoje são 6 de dezembro de 2021 e essas são as leituras de John Finnis. Hoje nós vamos retomar nossas aulas a partir do item 2.6, do segundo capítulo da obra Natural Law e Natural Rights, trabalhando com os antecedentes de Samuel Clarke. Esse item está dentro do contexto em que o John Finnis está rebatendo algumas críticas e alguns estereótipos acerca da lei natural e da teoria da lei natural. Ele também tem uma preocupação que ela se mostra muito nítida nesse item 2.6, de demonstrar que há uma certa versão da teoria da lei natural que se popularizou a partir da obra de Hugo Grotius e Francisco Soares, e que foi a versão que foi muito atacada e muito debatida pela crítica do David Hume e pela crítica moderna à lei natural. E ele quer mostrar que essa visão da lei natural de Soares e de Grotius, ela não é a visão da lei natural com uma correspondência exata com a visão de Tomás de Aquino e de Aristóteles. Por que o John Finnis faz esse movimento? Ele está aqui estrategicamente nos preparando para apresentar uma teoria da lei natural que pretende fazer um resgate da teoria da lei natural a partir de Tomás de Aquino e Aristóteles, mas buscando evitar as falhas que Soares, Vasquez e Grotius teriam cometido e que teriam influenciado o Clarke e que teriam aberto toda uma série de fraquezas e fragilidades às objeções e críticas de David Hume e das teorias éticas iluministas e pós-iluministas. Então, como ele começa? Ele vai dizer, então, que Samuel Clarke, que ele já nos apresentou no item anterior, que era um racionalista, e Samuel Clarke ele acreditava que como nós podemos racionalmente determinar o que é bom e o que é mal, comportar-se de acordo com esse entendimento era uma necessidade lógica e que o indivíduo que se afastasse disso estaria agindo como alguém que ignora a diferença entre o claro e o escuro, ou como alguém que pretende ignorar que 2 mais 2 são 4. E o David Hume vai dizer que olha, isso que o Clarke está falando não faz sentido, porque saber intelectualmente que algo é moralmente correto ou que algo é moralmente errado não diz nada a respeito das razões por que alguém vai agir de acordo com aquilo. Então, há uma diferença aí. E aí, o Hume vai dizer talvez a nossa razão não seja suficiente para entender a diferença entre o bem e o mal. Às vezes, a diferença entre o comportamento moral ou imoral é uma questão arbitrária, é uma eleição arbitrária. Então, por conta dessa fragilidade no pensamento do Clarke e da crítica que foi parcialmente procedente do Hume, o Finnis sentiu essa necessidade de retornar aos antecedentes de Clarke e tentar, digamos assim, fazer esse desvio para evitar algumas críticas à teoria da lei natural, como o Clarke vai esboçar depois. Bom, e ele vai identificar esses antecedentes. O principal deles foi Grotius, autor do Direito da Paz e da Guerra, que é considerado o indivíduo que fez o grande resgate da teoria da lei natural no início da modernidade. Então, Grotius ele é, para muitos, uma espécie de pai de um justnaturalismo moderno, secular, racional, de um justnaturalismo que pretende não depender da autoridade do Papa, da autoridade da religião, mas basear-se, sobretudo, no poder da razão. Grotius ele é tido como um precursor da mentalidade científica, de um método de investigação racional. Muito bem. Então, Grotius foi uma figura que se tornou muito popular e muito influente desde a sua época. Grotius ele dialogou com alguns escolásticos que o antecederam,
Esses indivíduos eram da chamada Segunda Escolástica Espanhola. Ele destaca dois nomes, o Francisco Soares e o Gabriel Vasquez. E Soares, ele era um indivíduo que tinha que lidar com um problema moderno muito interessante, que era a defesa da autoridade papal em um contexto onde tinha o protestantismo, onde eu tinha soberanos também protestantes, em um mundo em que aquela unidade política e unidade espiritual que havia, digamos, como uma herança romana, havia realmente se fragmentado, se destruído, né? Então, Soares está escrevendo ali em plena transição para um mundo composto por estados soberanos, né? Estados regidos, governados por soberanos. Então, o Soares está ali manobrando entre a autoridade e a soberania, entre a determinação da lei e a vontade dos governantes. E nesse ponto é que Soares é tido por alguns de seus contemporâneos já como um moderno. E essa afirmação de que Soares é um moderno, ela vem como uma certa crítica, né? Como se Soares ele estivesse deixando de lado alguns elementos importantes do pensamento anterior a ele, do pensamento escolástico mais tradicional. Bom, como é que vai se desenvolver essa discussão, né? A primeira coisa que o Finis faz é dizer, olha, o Grosso realmente era um sujeito muito inteligente, que alcançou grande reconhecimento, mas que a hipótese empiríssima, aquele elemento que fez a fama de Grocio, né? A discussão sobre, afinal, e se Deus não existir? Como é que fica a obrigação moral? E se Deus não estiver nem aí para o nosso comportamento, como é que fica a obrigação moral? E Finis vai dizer, olha, na teologia, essa questão da inexistência ou da indiferença de Deus já era uma discussão, né? Então, Grocio não inventou nada de novo, ele não trouxe ali nada inédito. No entanto, ele sintetizou uma pergunta importante e é uma pergunta de grande valor, né? Grocio pensava, bom, o ser humano ele pode determinar o bem e o mal, né? Hoje, de uma maneira assim mais correta, o que é benéfico ou danoso, e ele pode agir de acordo com esse entendimento para perseguir aquilo, né? Isso aqui está correspondendo mais ou menos ao primeiro princípio da lei natural, né? O reconhecimento daquilo que é bom e a busca razoável daquilo, né? Para Grocio, o que é repugnante diante de tal julgamento é contrário à lei da natureza, ou seja, à natureza humana. Até aqui nós estamos caminhando bem, né? E não parece que Grocio esteja se distanciando de seus antecessores, né? Então, o homem age conforme a sua natureza. E qual é a natureza do homem? É a sua natureza física? É a sua natureza orgânica? É a sua natureza biológica? É a sua capacidade de crescer? É a sua capacidade de ter um coração que bate, órgãos que funcionam? É a sua capacidade de se deslocar de um lugar para o outro, de sentir fome, de alimentar-se, de possuir sentidos como visão, audição, tato? É isso que é a natureza humana? Não. A natureza humana ela é caracterizada por um traço único, que é a nossa capacidade intelectiva. Então, na verdade, aquilo que é conforme a natureza humana é aquilo que, conforme o nosso julgamento, conforme a nossa capacidade intelectiva, é algo que conduz ao nosso florescimento. Então, é algo que conduz à construção de uma vida digna, interessante, né? Então, isso que é a questão da conformidade à lei da natureza, tá? Então, lembrem, né? Quando o Grosso aqui está falando da natureza humana, ele está entendendo essa natureza humana, conforme uma tradição que vem antes dele, como sendo a natureza humana, ela é uma faculdade cuja característica principal é a nossa capacidade de compreender racionalmente as coisas que nos são
benéficas ou prejudiciais, as coisas que podem contribuir ou não para o nosso florescimento, e de buscar racionalmente essas coisas. Nesse movimento entre identificar o que é benéfico ou danoso e perseguir o que é benéfico ou danoso, que vai se colocar a grande diferença entre o pensamento de Grócio ou de Soares e o pensamento de um Tomás de Aquino, como nós veremos. Para Grócio, a lei da natureza é um comando da reta razão, que indica se um ato é torpe ou necessário, se é proibido ou determinado por Deus. Para Grócio, a lei da natureza possui um grau de validade, mesmo na ausência de Deus ou de comando divino. Esse grau de validade é resultado de uma distinção que Grócio faz entre duas coisas. A primeira coisa é a capacidade de compreender o que é benéfico e o que é prejudicial. E, por outro lado, a obrigatoriedade de agir conforme esse entendimento. Para Grócio, a capacidade de compreender o que é benéfico ou maléfico é uma capacidade racional. Daí, a lei da natureza possuir um grau de validade, mesmo na ausência de Deus. Já a questão da obrigatoriedade dependeria da autoridade divina, né? Então, daí a distinção entre conhecer o que é benéfico ou o que é maléfico e ser obrigado, ter a obrigação de agir conforme esse entendimento. A compreensão, ela é um atributo da nossa capacidade racional. E a obrigatoriedade de agir conforme esse entendimento, ela é resultante de um comando divino. Segundo Finis, locum alicem, grau de validade, debit, são expressões que introduzem o problema da obrigatoriedade do agir moral. E o problema do agir moral é justamente essa distinção entre conhecer e ser obrigado a, né? Para Finis, a hipótese impiíssima coloca a seguinte questão: se é possível discernir pela razão o certo e o errado, o devido e o indevido, o que torna obrigatório escolher o certo e o devido e evitar o errado e o indevido? A hipótese impiíssima é justamente aquela hipótese, né, a hipótese impiíssima, ímpia, né, aquela que não crê, né, aquela que, digamos assim, desdenha ou ignora as verdades da fé. A hipótese impiíssima é aquela hipótese pela qual Grócio diz: e se Deus não existir? E se Deus não ligar? De onde viria a obrigação? Né? O que tornaria obrigatório escolher o certo? Para Grócio, a definição do certo e do errado depende da verificação racional daquilo que é adequado à natureza das coisas, e não de um decreto divino. Então, percebam, né? A definição do certo e do errado está atrelado à razão. E a razão verifica, a razão é o parâmetro pelo qual se mede a adequação de algum bem, de algum fim, de algum objetivo à natureza das coisas. O certo e o errado não vai depender de um decreto divino. Porém, o significado normativo da correção ou da incorreção, em particular a sua obrigatoriedade, a obrigatoriedade de seguir aquele juízo quanto ao que é certo e o que é errado, depende da existência de um decreto que expresse a vontade de Deus de que se faça o certo e se evite o errado. Atos devidos e indevidos são necessariamente determinados ou proibidos por Deus, mas permanecem devidos ou indevidos, ainda que existentes tais decretos divinos. Então, notem, né? Aqui ele está esmiuçando a diferença entre conhecer o que é racionalmente certo e errado e a questão de ser obrigado, ter a obrigação moral de agir de acordo com aquele entendimento. Samuel Clarke, ele rejeitou a tese de que a obrigatoriedade decorre do ato de vontade de um superior, né? Então, Clarke, ele é um idealista, ele vai estar profundamente imbuído de um pensamento racionalista. Clarke, ele vai tentar trabalhar de uma maneira que está dentro da lógica da hipótese da indiferença ou da inexistência de Deus, e Clarke vai dizer não.
Mas eu não preciso de um comando divino, né? Clarke vai apostar todas as suas fichas na tese da adequação. Né? Qual é a ideia dele? A determinação do certo e do errado é uma questão de adequação à natureza das coisas e a obrigatoriedade é fruto dessa adequação. Então, é simplesmente uma questão, e isso foi muito comum no iluminismo, né? A questão é, se eu educar os indivíduos para a prática do bem, eles farão o bem. A prática do mal, o erro, é simplesmente fruto de ignorância. Disso vem uma grande crença, que é a grande crença do iluminismo e uma grande crença da modernidade, que o aperfeiçoamento humano pode ser obtido mediante a educação, que as pessoas só erram ou só se portam mal por ignorância. Vasquez e Soares construíram sua teoria ética a partir de termos escolhidos nas obras de Aristóteles e Tomás de Aquino. Porém, chegaram a proposições radicalmente diferentes. E aqui, Finis vai começar a explicar de onde veio, de onde bebeu Samuel Clarke para tentar trabalhar a parte da sua tese relativa à importância da determinação do certo e do errado. Né? Só lembrando, né, vale a pena dizer isso desde já, né? Samuel Clarke ele vai mais longe do que Vasquez e Soares, porque Vasquez e Soares eles apostaram digamos assim, no decreto divino para garantir a obrigatoriedade da conduta moral. Ao passo que Clarke ele vai colocar a obrigatoriedade como fruto de um mero processo intelectual. A gente vai ver que Finis vai apontar que tanto um caminho como o outro, eles não são satisfatórios. O caminho de Clarke ele não vai ser satisfatório porque a mera intelecção, o mero entendimento, não garante que o homem vá agir conforme a moral. Porque muitas vezes pode ser mais vantajoso agir de maneira errada. Pode ser mais vantajoso tomar o caminho mais curto. Pode trazer um benefício de curto prazo, ou mesmo pode representar uma vantagem individual, tomar o caminho incorreto, tomar o caminho mais fácil. Da mesma forma, quando eu afirmo que a obrigatoriedade do agir moral é fruto de um comando divino, aquilo se torna problemático quando eu me deparo com o problema de, afinal, nós podemos realmente conhecer a vontade de Deus? Ou Deus se importa? Ou mesmo essa entidade cósmica, ela existe e ela tem um querer moral em relação a nós? Né? Então, tanto Vasquez e Soares quanto Clarke, né, eles seguem caminhos que Finis vai dizer, olha, são caminhos que têm certa fragilidade. Para Vasquez e Soares, o ato decisivo da razão para compreender o conteúdo da lei natural é discernir o que é adequado à natureza humana, ou seja, a razão, e que, portanto, possui a qualidade de correção moral. Finis chama essa tese de racionalista. Veja, isso aqui está correspondendo, então, àquela primeira parte da visão de Grocio, que Grocio também vai trazer, da parte da intelecção daquilo que é adequado à razão humana, e que é papel da razão perceber. Mas aqui ele vai apontar uma primeira diferença. Para Tomás de Aquino, o que é decisivo para discernir o conteúdo da lei natural é a compreensão, ainda não moral, das formas básicas do bem-estar humano, como fins desejáveis e potencialmente realizáveis, e, portanto, a se buscar. Então, notem, a nossa capacidade racional de compreender, de entender as formas básicas do bem-estar humano, ou seja, quais são os elementos que são benéficos, que conduzem ao florescimento humano, aquilo que é bom para nós, né? E aí vai ter identificado aí como essas formas básicas de bem-estar humano, a saúde, a vida, a sociabilidade, a amizade, a própria possibilidade de ter família, aliados, a busca e a possessão de conhecimento. E por que esse conhecimento dessas coisas que são boas, né, é um conhecimento, digamos, não moral, ele ainda é pré-moral? Porque
a capacidade de perceber aquilo que nos faz bem, para Tomás de Aquino, é algo que qualquer indivíduo são é capaz de perceber. Qualquer indivíduo são vai saber que ele vai precisar beber água para viver e matar sua sede, se alimentar para fortalecer o seu corpo, e outras necessidades mais sofisticadas, né? E ele vai dizer, então, mas veja, entre saber que aquilo ali é algo benéfico para o seu florescimento enquanto ser humano, né? Para a sua sobrevivência, crescimento, bem-estar, saber que aquilo ali é bom e perseguir aquilo de uma maneira razoável, tendo em vista os demais indivíduos, né? Tomar as decisões que são moralmente corretas para não privar outros indivíduos daqueles mesmos bens. Veja, há uma distância entre uma coisa e outra, né? Então, o indivíduo pode perceber, e todos os indivíduos sãos percebem aquilo que vai fazer bem para eles, né? Mas daí a perseguir aquilo de uma maneira razoável já vai uma certa distância, né? Então, Vasquez e Soares, eles tomam uma espécie de atalho em que, ao perceber aquilo que é racionalmente bom ou adequado à natureza humana, eles já partem para a questão de que aquilo ali é corretamente moral e já tiram dali obrigações. Ao passo que Tomás de Aquino ele vai ter ali no princípio da lei natural, no primeiro princípio da lei natural, algumas camadas, né? A primeira camada é o discernimento das coisas boas, a segunda camada é uma percepção racional e razoável dessas coisas, eu vou atrás delas de modo racional e razoável, e aí começam a surgir problemas de natureza moral, e num terceiro momento, numa terceira camada desse primeiro princípio da lei natural, é que se vai extrair dali alguns parâmetros e alguns estándares de comportamento moral. Vasquez e Soares sustentam que a obrigação é essencialmente o efeito de um ato de vontade de um superior, orientado a mover a vontade de um inferior. Finis chama essa tese de voluntarista. Então, notem, aqui Vasquez e Soares estão apresentando aquela segunda metade do pensamento, né? Também é algo que vai ser retomado depois por Grossi, e vai trabalhar com aqueles dois momentos, né? O primeiro momento de percepção intelectual do certo e do errado, e no segundo momento, da obrigação de agir conforme esse entendimento do certo e do errado, e que essa obrigação vem de um ato de vontade de um superior, né? E aí pode se colocar, de um decreto divino, né? Aí é como se esse ato, ele eu vou ser um pouco aristotélico aqui, ele seria, digamos assim, a causa eficiente que vai mover a vontade do inferior, do subordinado. Então, o indivíduo tem a capacidade intelectiva de decidir entre o bem e o mal, né? Então, ele tem a potência, a capacidade para o bem. Mas o que é que vai movimentar aquilo? O que é que vai transformar aquilo em ato, né? Então, para Aristóteles, a passagem da potência ao ato requer um outro ato, né? Um outro ato que consegue transformar aquela potência em algo atuante, né? E aqui, no caso, Vasquez e Soares, e depois Grossi também, vão encontrar nesse ato de vontade, né? E aí o caso do ato de vontade de um superior, um decreto divino, eles vão encontrar nesse ato o elemento que movimenta a vontade, né? Então, é a vontade de Deus que obriga o nosso agir moral, a nossa obrigação de agir, conforme a nossa compreensão do que é certo e do que é errado. Então, notem que a tese voluntarista complementa a tese racionalista. Pela razão, percebe-se o certo e o errado, percebe-se aquilo que possui a qualidade da correção moral. E pela tese voluntarista, vem a vontade de um superior que comanda que se atue daquela maneira, que torna obrigatório o agir moral correto. Tomás de Aquino, por sua vez, trata a obrigação como uma necessidade, a necessidade racional dos meios para viver de modo a realizar de forma completa e integrada as formas básicas do bem-estar humano,
e tornar-se um sujeito adequado à amizade de Deus. Então, a obrigação é a necessidade dos meios para alcançar as formas do bem-estar humano, né? Para alcançá-las de maneira completa e integrada. Né? Porque uma boa vida não é simplesmente conseguir se alimentar, não é simplesmente conseguir beber, não é somente ter uma família, não é somente possuir bens, não é somente possuir amizade, não é somente ser dotado de conhecimento, não é apenas ter aliados ou uma reputação. Né? O florescimento humano requer uma integração entre várias formas de bem-estar. Então, a obrigação é uma necessidade racional de buscar os meios para viver de maneira a realizar, de forma completa e integrada, as formas básicas do bem-estar humano. Uma dessas formas básicas de bem-estar humano é a amizade de Deus. Né? É aquela ideia de que o indivíduo deve agir de maneira a tornar-se digno, a tornar-se agradável a Deus, de modo a poder ter a sua amizade. E Tomás de Aquino complementa: a amizade de Deus é, em si, um bem básico, cuja plena realização compreende todos os aspectos do bem-estar humano, uma amizade indispensável para todas as pessoas. Né? E aí aqui vejam, né? Não tem como evitar isso dentro do pensamento tomasiano, porque qual é a ideia aqui? O indivíduo, ele age em busca da virtude, e a virtude é o quê? A virtude, ela é a máxima realização dos potenciais de qualquer coisa que existe. Né? Então, a virtude, por exemplo, de uma planta é produzir frutos, sementes e outras da mesma espécie. A virtude de um animal é também crescer, tornar-se forte, gerar outros de sua própria espécie. A virtude de um ser humano não pode estar limitada apenas a essas funções vegetativas ou essas funções, como é que eu vou dizer, mais relacionadas à capacidade de mover-se, de buscar coisas, de realizar-se sensorialmente, as suas capacidades sensitivas. Não é? Aquilo que é propriamente humano está ligado a seus atributos racionais, propriamente humanos. E um desses atributos é perceber o quê? Que pode haver formas de bem-estar humano, que uma dessas formas ou a forma superior de bem-estar é a amizade com Deus, ou seja, é natural que o homem procure ordenar-se para atingir, de maneira completa e integrada, a realização do seu próprio bem. Né? Então, notem como, em Tomás, né, a obrigação ela tem uma natureza diferente. Né? E como em Tomás, não há provavelmente um decreto divino que torne obrigatória a realização de uma percepção racional do certo e do errado. Né? A construção ela é toda diferente. Né? Em Tomás eu percebo bens básicos, em Tomás eu vou buscar aqueles bens básicos, e aí começam algumas decisões de natureza moral, e ao desenvolver essa reflexão, vai se chegar a alguns parâmetros morais. E entre os bens que o sujeito busca, há uma espécie de bem ordenador, que é a forma básica de bem, que é a amizade de Deus. Né? A explicação de Tomás de Aquino para o dever moral é, na melhor das hipóteses, difícil de entender e, na pior, pouco desenvolvida. Né? Esse é o próprio Finis aqui nos alertando. Olha, Tomás de Aquino ele não conseguiu explicar bem a passagem entre perceber aquilo que é bom, perceber aquilo que conduz ao florescimento humano e chegar lá na outra ponta à construção de parâmetros morais, a construção de um dever moral, de uma moralidade. E ele vai dizer que, por conta dessa dificuldade de compreensão ou dessa elaboração insuficiente, é que aqueles que seguiram Tomás de Aquino, e aí vai Vasquez, Soares, posteriormente até o próprio Grossel, só que por uma via indireta, né? Também vão dar respostas que não vão ser tão satisfatórias, né? Porque eles vão estar tentando
trabalhar e, digamos assim, eles se afastam ali no alvorecer da modernidade, eles talvez tenham se afastado de alguns postulados tomistas que poderiam talvez ajudá-los a desenvolver de melhor maneira a sua doutrina moral, digamos assim, né? Então, tanto o Soares quanto o Grossio, eles vão trabalhar como se a questão da obrigação moral fosse fruto de um ato da autoridade divina e que, ausente a autoridade divina, ainda é possível discernir o certo e o errado, mas o elemento de obrigatoriedade se perde, né? E, diante disso, é que pessoas como o Clarke vão refletir que, bom, eu não posso depender da autoridade divina para a obrigatoriedade moral. Eu tenho que depender de quê? De um processo intelectual, de um processo intelectivo, né? Então, a partir de Soares e de Grossio, a ideia de lei natural ela vai sofrer um impacto forte dessa ideia de voluntarismo, dessa ideia de que a moralidade depende da autoridade divina, e que é algo que a modernidade logo vai abandonar, substituindo por um racionalismo muito difícil de sustentar, racionalismo qual é depois, digamos assim, fortemente atacado e abatido pela crítica de David Hume, que vai ser a crítica, digamos assim, que vai ser muito marcante ao longo de toda a modernidade. E aí nós chegamos com isso a uma conclusão de que a lei natural ela não vai funcionar, porque ou ela vai ser um racionalismo ingênuo, que não explica realmente o agir humano, né? Ou ela vai fazer depender o agir moral de um decreto divino. Mas será que realmente Deus está se importando? Deus existe? Será que a gente pode realmente compreender a vontade de Deus? Então, tanto uma tese como a outra são respostas insatisfatórias. Né? Finis faz uma aposta. Há elementos para desenvolver a posição de Tomás de Aquino. E essa busca e essa necessidade de desenvolver a posição tomista, ela é necessária justamente para resgatar a teoria da lei natural dos impasses que ela caiu ali no início da modernidade. E aí Finis se pergunta, por que desenvolver a diferença tomista entre reflexão moral e razão prudencial? Aqui, gente, eu tentei entender a distinção no texto entre essas expressões. Salvo o melhor juízo, a ideia de Finis aqui é desenvolver a diferença entre reflexão moral no sentido de Frônesis, né? O que ele quer dizer com isso? É razão prática, né? O que ele quer dizer com isso é aquela capacidade da razão humana de agir conforme o primeiro princípio da lei natural para compreender os bens básicos, buscar esses bens de modo razoável e construir, a partir dali, alguns parâmetros morais. E razão prudencial é simplesmente aí cautela. Né? Então, então, é necessário desenvolver então, a diferença entre o sentido, talvez, de prudência clássico, prudência no sentido... Frônesis foi traduzido por Cícero como prudência, tá? Para o latim, tá? E essa palavra prudência, ao longo do tempo, ela foi mudando de sentido, né? E Finis quer justamente resgatar essa distinção, né? Então, eu estou interessado aqui nessa reflexão moral que conduz à virtude, né? E é importante resgatar isso a partir de Santo Tomás. Por quê? Porque as críticas que Hume e as correntes éticas iluministas, pós-iluministas, dirigiram contra o racionalismo, e aqui ele está lembrando de Clarke, né? E o voluntarismo, Soares, né? Na verdade, eu associei o racionalismo aqui a Clarke, eu botei entre colchetes porque isso aqui sou eu tentando interpretar o Finis, tá? O racionalismo eu associei aqui ao Clarke, porque Clarke foi o sujeito que, digamos assim, decidiu romper com a duplicidade de teses, né? Lembre que racionalismo e voluntarismo, na verdade, caminham juntos, né? O voluntarismo complementa o racionalismo, atribuindo a atividade da razão
a obrigatoriedade moral, né? E o Clarke ele vai dizer, não, eu não preciso de voluntarismo. A razão ela fornece tanto discernimento quanto a obrigação, né? Soares ele já vai ter um pensamento talvez um pouco mais complexo, né? E vai agregar tanto a ideia da capacidade racional quanto o marco distintivo do voluntarismo, da vontade divina para a obrigação moral, né? Mas em termos de qual a origem da obrigação, né? Eu tenho a tese racionalista, que é a de Clarke, e a tese voluntarista, que é a de Soares. A obrigação moral para Clarke é um resultado da razão, né? E detalhe, essa é uma tese que o iluminismo vai abraçar, né? E a modernidade vai abraçar também. Por mais que venham as críticas de Hume e de outros depois dele, né? Mas a verdade é que o iluminismo e a maneira como nós pensamos ainda até hoje, ainda é baseado na crença de que para toda pergunta verdadeira, eu tenho uma única resposta verdadeira e eu posso alcançar essa resposta verdadeira por meio da razão. E que eu posso ensinar as pessoas a serem boas por meio da educação. Me digam se não é nisso que nós apostamos até hoje na nossa prática escolar. Bom, Soares, ele não era tão, talvez, otimista quanto Clarke, ou talvez Soares percebesse os maiores níveis de sutileza na alma humana, né? E ele percebia que, olha, apenas a razão não garante que o indivíduo vai agir bem, né? Ele precisa de um reforço, ele precisa de uma autoridade, ele precisa de um comando, né? Muito bem. Bom, e as críticas de Hume e daqueles que o sucederam contra o racionalismo e contra o voluntarismo não tocam a teoria da razão prática, das formas do bem-estar humano e de princípios práticos nos moldes que Tomás de Aquino propôs. O projeto de Finis é conceber uma teoria da lei natural que não seja vulnerável às críticas modernas. Então, notem que todo esse item 2.6 é para Finis antecipa. Ele antecipa uma crítica, ou melhor, ele constata que há uma crítica forte a uma determinada tradição da lei natural, que é a tradição da lei natural, conforme esboçada na Segunda Escolástica Espanhola, parcialmente abraçada pelo racionalismo inglês ali no século XVII, fortemente criticada pelos empiristas britânicos que o seguiram, né, encabeçados ali por David Hume, e que tornou, digamos, as teorias da lei natural na modernidade algo frágeis à refutação, né? E aí Finis vai dizer, olha, mas eu quero propor aqui uma teoria da lei natural diferente. Eu quero partir de uma outra origem. Eu quero construir a partir de Tomás de Aquino e Aristóteles uma outra concepção da lei natural que ela não esbarra nos problemas que já foram constatados, né? Então, notem que um projeto aqui, e aqui esse item 2.6, na obra do Finis, é um item estratégico, porque ele está tentando, digamos, colocar um anteparo a um determinado tipo de crítica, dizendo, olha, eu não estou falando disso, né? Eu não estou falando aqui que a obrigatoriedade depende que a obrigatoriedade moral depende da autoridade divina. Eu não estou dizendo isso. Eu também não estou dizendo que a obrigatoriedade moral depende de uma identidade entre comportamento e razão. Não estou dizendo nenhuma coisa nem outra. Eu estou querendo ir antes. E eu tenho para mim que, e aí eu tentando falar aqui pelo Finis, né? Tenho para mim que o primeiro princípio da lei natural pode ser desenvolvido de modo a oferecer uma resposta satisfatória que relacione a constatação dos bens humanos básicos, a busca razoável por esses bens necessários ao florescimento humano e, a partir dessa busca razoável e refletida, a extração de alguns preceitos de natureza moral, né? Então, digamos assim, vai ser o trabalho do Finis na sua obra. Já no final do item 2.6, ele sintetiza a discussão, né? E aí aqui eu praticamente estou parafraseando bem de perto o texto, tá? Está nas páginas 47 e 48, que sintetiza bem como o Finis conclui esse item, né?
Finis sintetiza a discussão sobre as críticas de Hume a seus antecessores. E ele vai dizer: Aristóteles e Tomás de Aquino concordariam que não é possível deduzir de um ser um dever ser. Ele vai dizer, sim, é verdade, realmente. Eu não posso estar fazendo um discurso sobre aquilo que é, aquilo que é, aquilo que é, e de repente, dali, magicamente, extrair. Ah, então algo deve ser. Né? Ele vai dizer, são ordens de discurso diferentes. E se o meu discurso é da ordem daquilo que é, ele vai me fornecer conclusões da mesma ordem sobre aquilo que é. Mas isso não impossibilita e não inviabiliza que eu possa ter uma reflexão moral sobre a ordem do dever ser, e dentro da ordem do dever ser, eu possa chegar a conclusões sobre o que deve ser. O que eu não posso é pular de uma categoria de discurso para outra, porque aquilo ali vai incorrer na chamada falácia naturalista. Né? Tudo bem. Tanto Aristóteles quanto Tomás de Aquino concordariam com Hume que a especulação racional acerca da conformidade das ações à natureza humana, né, aquela tese da adequação clarkiana, né, que a especulação racional acerca da conformidade das ações à natureza humana deixa em aberto a questão sobre o que faz alguém regular suas ações conforme tal discernimento. Né? A conformidade das ações à natureza humana, né, a capacidade racional de compreender o que é mais adequado, não resolve o problema de por que alguém vai agir de acordo com esse discernimento. Tomás de Aquino, e aí aqui Finis muda um pouco a ficha, a chave, lamentaria a confusão compartilhada por Hume e Soares entre obrigação e impulso. Aqui, eu digo a vocês que eu também queria entender melhor o que o autor, o que o Finis está falando aqui, que ele fala de obrigação e ele fala de impulso ou influência. Né? E ele vai dizer aqui que Hume e Soares confundiram essas coisas. A hipótese que eu fiz a partir da leitura é que eles estão confundindo a ideia de obrigação moral com aquele tipo de gatilho, de decisão que leva ao comportamento humano. Né? E que Tomás de Aquino provavelmente vai dizer, olha, são coisas diferentes. Né? A obrigação moral e o impulso de agir. Né? São duas categorias diferenciadas. Né? Mas assim, confesso a vocês que essa letra C especificamente, eu estou em busca de socorro para entender melhor o texto. Tá? Então fica aí essa reserva para nós. Tomás de Aquino apontaria a falha de Hume em perceber que a razão é um princípio ativo, pois somos motivados a partir de nossa compreensão relativa à bondade e desejabilidade de certas oportunidades. Aqui, sendo coerente com a minha hipótese na letra anterior, na letra C, seria a ideia de que a razão, ela constata, ela percebe o que é o bem, né? E a razão, ela é capaz de procurar ditar os comportamentos conformes à razão para buscar aquilo. Né? Só que a razão, ela tanto pode ditar esses comportamentos de uma maneira razoável, de uma maneira que, digamos, respeite as buscas de outros seres humanos, como a razão também pode escolher um outro caminho. Né? Mas, então, assim, não é nem, como é que eu vou dizer, o que determinaria a conduta, a capacidade de agir, o que movimentaria as ações humanas, seria a própria razão. A razão ela é capaz, então, de pôr em movimento o ser humano em busca de objetivos. Né? Ela é capaz de traçar os planos e ela é capaz da decisão. Né? Talvez o equívoco aqui seja pensar, por exemplo, que a razão sempre vai tomar a decisão moralmente correta. Né? E aí, nesse ponto, me parece que Aquino ele é bem realista. Né? O ser humano, ele primeiro, nem sempre sabe o que é o correto. Nosso discernimento é limitado.
Segundo, ainda que ele consiga perceber ou chegue a uma conclusão sobre o que é moralmente correto, ele pode optar por agir da maneira errada, né? Nós não somos obrigados a agir conforme nosso entendimento daquilo que é moralmente correto. E, frequentemente, nós fazemos isso, né? Então, é curioso isso, né? A formação do caráter é algo que é um pouco diferente da razão, é um outro processo, né? É tanto que Aristóteles, lá na Ética Nicômaco, ele vai falar de que o nosso caráter ele é formado pelo hábito, né? Então, assim, é curioso notar, então, que tem algo ali, né, lá na base, né, que não é... A razão participa da decisão, né, mas o caráter ele não é simplesmente uma mera consequência da razão, né? Muito bem, né? Então, a razão ela é um princípio ativo, né? Existe uma compreensão da bondade e desejabilidade de certas oportunidades. E lembrem, né? Bondade e desejabilidade, né? Ainda é algo, digamos assim, pré-moral, né? É preciso um passo a mais da razão para determinar é disso aqui que eu vou atrás, né? Tomás de Aquino rejeitaria as posições de Clarke, Grocio, Soares e Vasquez de que os princípios primários e autoevidentes da lei natural são preceitos morais, em sentido moderno, ou relações de conformidade à natureza humana. Então, Tomás de Aquino vai dizer, olha, os princípios primários e autoevidentes da lei natural, eles não têm um conteúdo moral. Eles são simplesmente coisas boas, dignas de serem perseguidas, que os homens irão atrás. Eles não são preceito moral, eles não são comando de bondade, né? O comando de bondade, o comando moral, né, o agir moral, ele só vai surgir depois, na prática da razão aplicada ao comportamento para buscar aqueles bens desejáveis, né? Então, ele rejeitaria essa posição de Clarke, de Grocio, de Soares e de Vasquez, de tentar colocar logo como algo evidente algo de valor moral, algo como um preceito já de dever ser. Mas não, a primeira humano, a sua bondade reside em ser algo que fará bem para o indivíduo, né? Como ele vai perseguir aquilo é outra conversa, né? E ele também vai dizer, olha, esses princípios primários e autoevidentes, né, também não são simplesmente relações de conformidade à natureza humana, né? Porque isso também é algo que vai aparecer depois, né? Então, talvez aqui a grande crítica, a grande oposição entre o pensamento de Tomás de Aquino e daqueles que o sucederam na segunda escolástica e depois deles, né, é que em Tomás a construção do agir moral ela é mais compassada, ela tem mais nuances, né? Ela vai se dividir em mais elementos, né? Ela vai ter uma participação de uma percepção racional muito básica a princípio, que não tem caráter moral no começo, de uma busca inteligente desses objetivos, mas que é uma aplicação da razão que não necessariamente nos levará ao agir moral correto, é preciso algo mais, né? Essa decisão com relação ao agir moral correto é algo que vai levar em conta o quê? A maneira como eu persigo os bens humanos básicos, levando em conta as necessidades dos outros seres que me cercam, né? E daquele relacionamento, daquela necessidade de integrar essa busca com os elementos que eu preciso para viver uma vida significativa, levando em conta as necessidades de outros seres humanos para também viverem vidas significativas, é que dali vai surgir o quê? As considerações de ordem moral, que eventualmente vão pedir autocontenção, respeito pelo outro, respeito à propriedade, evitar o prazer imediato, tomar o caminho mais longo, respeitar contratos, e aí vai se criando uma outra, né? Mas veja, e a prática dessa reflexão moral, né, vira um hábito que pode conduzir à construção de um caráter, né? Vejam, isso que eu estou falando aqui sobre caráter não está nesse momento colocado pelo Finis, né? Já é alguma coisa que eu estou tentando fazer aqui
a partir de uma interpretação dessa oposição e dessa crítica que Aquino faria a Clarke, Grosse, Soares e Vasquez. Tomás de Aquino, assim como Clarke e Hume, rejeitaria a ideia de que a vontade de um superior é que explica a obrigação. Muito bem, então, aqui ele acompanha, né? Tomás de Aquino ele vai dizer, não, né? A obrigação não é um comando divino. A obrigação é a busca dos meios, é uma necessidade, né? Vejam que é bem diferente, né? E eu tenho a impressão que aqui Tomás de Aquino trabalha com a ideia de obrigação como necessidade dos meios necessários para buscar o florescimento humano, a busca dos meios, né? Porque Tomás de Aquino quer preservar justamente a possibilidade de escolha. Da mesma forma que Hume, Aquino rejeitaria a visão de Clarke de que a obrigação é uma questão de evitar inconsistências intelectuais, né? Aquino realmente não apostaria que a razão sozinha daria conta de definir o bem e comandar o que é obrigatório, né? Na verdade, é um ponto forte em Aquino dizer, não, a razão ela vai perseguir aqueles objetivos porque eles são bons. Mas a razão decidir com uma certa qualidade de agir moral é algo que vem um pouco depois, né? A razão ela não é imbuída naturalmente de uma moralidade ou de uma correção moral, né? Isso é bastante óbvio, né? A gente sabe que há pessoas muito inteligentes e muito racionais que não agem da maneira correta, né? Então, a razão é um instrumento, né? Bom, Aquino rejeitaria a visão de Hume de que a obrigação é uma questão de sentimento. Então, não se decide pela obrigação moral por uma questão de nossos afetos, ou da maneira como a gente está se sentindo, ou simplesmente por uma questão das minhas emoções. Da mesma maneira, né, Tomás de Aquino também não concordaria com a visão neo-rumiana de que a obrigação moral ela é simplesmente a demonstração de um compromisso ou de uma decisão, algo arbitrário, algo que o indivíduo assume e que acabou, algo que é uma expressão de sua individualidade, algo que até pode ser racional, mas que é eminentemente pessoal, né? Então, aqui, né, o Finis está dizendo, olha, com o que Tomás de Aquino está aceitando, o que Tomás de Aquino está rejeitando, e vamos construir a partir do pensamento dele, né? E chegamos aqui ao fim do item, né? Primeiro alerta que eu faço, né? Vocês viram que Finis fez uma crítica ao Soares e ao Grosse, né? E o que eu tenho a dizer para vocês olha, Soares ele é um grande tomista, ele só não é Santo Tomás. Então, Soares com certeza merece uma leitura atenta, tá? E a gente pode e deve desconfiar que Finis talvez não esteja fazendo justiça a Soares. Ou talvez ele esteja sendo apenas rigoroso demais com o pensamento soaresiano, né? Então, tanto Soares quanto Grosse merecem um segundo olhar, tá? Então, nós vamos trabalhar com Finis, vamos trabalhar a partir da perspectiva do Finis, vamos deixar como leitores de Finis Soares e Grosse de lado por hora, né? Eles não vão aparecer como fundamentos basilares do pensamento finisiano. Finis vai estar buscando sempre Tomás de Aquino e Aristóteles, mas vamos guardar o saber, a noção de que esses dois pensadores eles têm o seu valor e certamente têm a sua contribuição. Então, não descartemos que eles devem merecer uma visita nossa em outro momento. Outra coisa importante, a teologia enfrenta a hipótese da indiferença de Deus, né? Então, a ideia de que digamos assim, a teologia ela precisa pressupor, ela precisa afirmar a ideia de que Deus ele se importa, né? A ideia de que Deus, na verdade, o que ela precisa ignorar esse problema, né? Que a teologia não se sustenta diante da hipótese da indiferença de Deus, não, né? Os teólogos se dedicaram a isso, né? Eles tentaram e pensaram e contribuíram para a reflexão sobre isso, né? Se não houver divindade, como fica, né? Se Deus não estiver nem aí, como fica, né?
Então, muitas vezes as questões que parecem tão novas, né, e filosoficamente tão revolucionárias são questões que, na Idade Média, eram discutidas, né? E diga-se de passagem, com propriedade, né? A lei natural é conforme a natureza humana, mas cabe destacar que seu cerne é a capacidade intelectiva. Então, aqui, vamos lembrar sempre disso, né? Que o que traduz a natureza humana, e aí Finis destaca isso muito, né? Mas, olha, a natureza humana não depende nem da nossa natureza vegetativa, né? Da nossa função orgânica, de nossos fluidos, de nosso crescimento, não depende também da nossa natureza de poder nos movimentar, comer, cheirar, perceber, né? Não. A natureza humana ela é marcada por uma faculdade que é peculiar ao humano, que é a faculdade racional, que é essa capacidade de compreender e refletir. E que, portanto, quando se fala de natureza humana, ou de conformidade da natureza humana, a gente precisa se lembrar que isso é uma capacidade, é uma conformidade que decorre da capacidade humana de avaliar comportamentos em busca do seu próprio bem, né? Então, não há uma decorrência inata e talvez natural, no sentido grosseiro, da nossa existência orgânica com os determinados preceitos de natureza moral, né? Isso é incorreto, e o próprio Tomás de Aquino diria que não é por aí, tá? A natureza humana não se confunde com a parte de nós que realiza algumas funções orgânicas, nem com a parte de nós que sente, olha, ouve, vê, se mexe. Não, a natureza humana ela é caracterizada por algo a mais, né? E aí, lembrem sempre, né? Quando eu trabalho dentro da perspectiva atomista ou aristotélica, eu estou trabalhando sempre com aquela ideia de significado focal, né? Aquela ideia de que as coisas têm um significado e que esse significado deve ser procurado na sua manifestação mais rica, mais perfeita. E alguns erros acerca da obrigação moral. Que erros são esses? Afirmar que a obrigação moral é fruto da vontade de Deus. Afirmar que a obrigação moral, afinal de contas, vamos supor que alguns de vocês acreditem em Deus, né? Se realmente Deus determinasse a obrigação moral, nós não teríamos como desobedecer e não haveria livre-arbítrio. E não haveria os atos maus, né? Então, a obrigação moral não é fruto da vontade de Deus, né? A obrigação moral, outro erro, resulta de uma adequação da ação ao intelecto. Não, o intelecto não é necessariamente bom, né? O intelecto ele é um instrumento e ele pode ser utilizado para qualquer fim que a nossa, digamos, decisão refletida considere mais adequado ou atraente. A obrigação moral é fruto de uma emoção. É algo que faz eu me sentir bem? Nem sempre, né? A obrigação moral decorre de uma escolha arbitrária. É simplesmente um fruto da minha individualidade, é simplesmente fruto de uma escolha pessoal. Também não, né? Então, e o que é, então, a obrigação moral, né? É isso que nós passaremos a trabalhar no item 2.